Agora vamos falar um pouco do que o redator precisa para fazer isso direito. Os 4 tem ques de um bom redator, tá? Anota aí. Redator tem que saber escrever. Redator tem que saber escrever. Cara, assim, não adianta, se você não sabe escrever, eu vou te falar para não tentar ser redator. Tenta ser diretor de arte, porque o mínimo você precisa saber. Você vai aprender muita coisa depois que você começar, mas precisa saber escrever o mínimo. Precisa gostar dessa história de juntar palavrinha. Então, redator tem que saber escrever. 2. Redator tem que saber sintetizar. Redator tem que saber pegar uma informação e falar isso da maneira mais rápida e direta e curta que ele conseguir. Às vezes, até para escrever uma informação básica de um convite, que é local, data e hora e endereço. Você precisa de um redator, porque às vezes as pessoas escrevem, é tão longo, você fala assim, meu Deus, no meio do caminho já esqueci que dia que é isso. Então, até para isso, às vezes, precisa saber escrever direitinho. Às vezes a gente precisa, na propaganda, transmitir ideias que são complexas, né? Que são assim, que tem muitos elementos mesmo. Então, a capacidade de síntese é importante. Redator tem que saber sintetizar. Se ainda não sabe, vamos aprender. 3. Redator tem que saber falar a mesma coisa de maneiras diferentes. Sabe aquela história do é isso, mas fala de outro jeito? Tem que saber falar de várias formas diferentes, mudando intenções, mudando para quem tá falando, mudando o público e às vezes até mudando o formato mesmo. Às vezes você cria um KV onde você pode colocar uma informação enorme. Aí o nego fala assim, agora a gente precisa colocar tudo isso numa hashtag. Aí você fala, oi? Numa hashtag? Como é que eu faço? Aí você tem que descobrir. Você tem que, é claro, né, gente, o tudo isso, nesse exemplo extremo que eu tô dando, se você tiver lá data, hora, local, endereço, intenção, conceito, sei lá o que mais, você vai conseguir colocar numa hashtag. Mas isso é para exemplificar, porque às vezes você precisa fazer isso, você precisa resumir toda uma campanha em uma hashtag. Redator tem que saber escrever título. Ai, Beth, mas a mídia impressa está morrendo, não existem mais anúncios da Veja, não, ok, não existem. Mas, gente, é assim, é um exercício necessário para o publicitário. Saber escrever um bom título é saber colocar uma ideia em uma frase. Você vai precisar disso para escrever bons manifestos, para escrever bons roteiros, para fazer bons textos, até para escrever coisas para você. É importante saber fazer título. Até para escrever, sei lá, se você quiser escrever um dia um livro de poesia. Escrever título exercita as suas maneiras de falar sobre uma coisa, usando vários assuntos, usando várias formas de escrita, usando metáforas, metonímias e outras figuras de linguagem. E não só isso, formas também. Como que você escreve, às vezes como se fosse uma voz de uma pessoa, como se fosse uma criança falando, como se fosse um olhar de um objeto. Você pode escrever como se fosse um olhar de um objeto. Então existem 1000 maneiras e fazer título é exercitar isso, junto com exercitar tudo que a gente falou para cima que é importante de um redator. A capacidade de síntese, saber escrever e falar a mesma coisa de maneiras diferentes.